Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Que Deus abençoe vocês. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo, o Espírito da Santíssima Trindade, venha dirigir a nossa meditação na sua santa palavra. Graças a Deus. Olha só, antes de falarmos sobre a palavra, vamos aqui consagrar as nossas cabeças para pensar de acordo com a vontade de Deus. Você já deve ter ungido a sua cabeça aí, vou fazê-lo agora aqui. Que Deus abençoe vocês. E que o dia 24 de maio, o Espírito Santo desça sobre você, como desceu sobre os 120 lá, que estavam esperando, aguardando a vinda dele. Muito legal. Aqui para nós, eu posso imaginar, eu me transfiro na imaginação para aqueles dias que antecediam a descida do Espírito Santo pela primeira vez. E eu posso imaginar, se eu fosse uma dessas pessoas, daquelas pessoas, provavelmente você também, com certeza eu iria estar pensando, meu Deus, como é que é o Espírito de Deus sobre mim? Como é que deve ser ter o Espírito de Deus que Jesus prometeu? Puxa vida! Porque a presença de Jesus fazia uma enorme diferença na vida dos discípulos. Porque quando Jesus estava presente com eles, eles tinham segurança, eles tinham paz, eles não tinham medo. Mas quando Jesus se afastava, aí eles ficavam com receio, com medo, com dúvidas. E é natural isso, muito natural, porque Jesus estava fisicamente junto deles, mas quando se afastava, fisicamente, obviamente, então, eles ficavam fracos, frágeis. Agora eles estavam ali esperando o Espírito Santo. Como é que é o Espírito Santo? O Espírito de Deus. Como é que deve ser o Espírito Santo dentro de mim? Isso é muito grande. Isso é inimaginável. A gente ter o Espírito de Deus dentro da gente. Então, eu estaria ansioso. Graças a Deus isso aconteceu comigo, aconteceu com muita gente. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem a convicção, a certeza absoluta de que então agora ela é filha de Deus. Isso é muito grandioso. Porque imagine você, quando a pessoa é filha de uma personalidade, né, famosa, de alguém famoso, alguém rico, alguém, enfim. O filho de alguém assim, influente neste mundo, deve se sentir muito honrado de ter um pai, né, influente neste mundo. Agora, pensa comigo, imagine a pessoa ter a convicção, a certeza de que agora, recebendo o Espírito Santo confirma dentro dela, testifica nela que agora ela é filha de Deus. Não é mais
criatura de Deus, conforme nós falamos ontem. Não, filha de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. A criatura de Deus se corrompeu, mas o Filho de Deus, a exemplo de Jesus, não se corrompeu. Ele agradou ao Pai. Ele honrou o Pai. Ele obedeceu o Pai até a morte. Por isso, o Pai o exaltou sobre todas as demais pessoas. O seu nome, através do seu nome, a pessoa tem o direito de entrar na presença de Deus e receber o Espírito dele também. Então, quando se trata do recebimento do Espírito Santo, a pessoa não é duvido que haja alguém selado, batizado com o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo, seja depressiva, ansiosa, problemática, sabe? Pessoa sem, digamos assim, equilíbrio. Duvido. Eu duvido. Eu duvido com todas as minhas forças. Por quê? Porque só quando a pessoa, e somente quando a pessoa é filha de Deus, ela vence o mundo. Ela vence o diabo. Ela vence o mundo. Nem a morte é capaz de destruí-la. Pelo contrário, a morte abrevia, a suposta morte abrevia a sua entrada na presença do Pai e ficar na presença do Pai por toda a eternidade. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela resolve todos os seus problemas espirituais, seus problemas sentimentais, todos, qualquer que seja o problema, porque o Espírito de Deus está dentro dela. Eu posso falar isso com vocês. Eu tenho autoridade para falar sobre isso com vocês. Então, eu lembro que eu era frágil, fraco, muito temperamental, inseguro, não tinha o equilíbrio, era uma pessoa problemática e muito debilitada. Mas, quando eu recebi o Espírito Santo, a coisa mudou. Graças a Deus. E é o mesmo que acontece com todos os que têm o Espírito Santo. Não é só, por exemplo, a pessoa diz assim, eu já tenho o Espírito Santo, falo em línguas, etc. Não quer dizer nada. Absolutamente nada. Quando a pessoa é possuída pelo Espírito Santo, acontece isso que eu vou ler agora. Esse texto glorioso. Quando Salomão, na sua sabedoria, ele disse, instruído pelo Espírito Santo, obviamente, ele disse assim, Deus falando através dele, sê sábio, filho meu. Deus falando para o filho, sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. E isso aconteceu com Jesus. Jesus tinha um caráter ilibado, perfeito. Ele sempre agradou ao Pai. Por quê? Porque obedecia 100% ao Pai. Você sabe, na vida é assim.
quando o filho vence, o pai é honrado, não é assim? Quando o filho tem um comportamento ilibado, uma pessoa como é que se diz, equilibrada, uma pessoa que corresponde à educação que recebeu do pai, então o pai é honrado. É exatamente isso que acontece na vida espiritual, na vida do relacionamento dos filhos de Deus deste mundo com o eterno Pai. Agora, quando os supostamente filhos, que dizem ter o Espírito Santo, mas são mau caráter, mal pagadores, tratantes, mentirosos, vivam de enganação, e etc, 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 então é claro que seus pais serão envergonhados. É claro que também muitos filhos veem nos seus pais maus exemplos. Então eles também serão maus exemplos. A verdade, minha amiga e meu amigo, é que quando Deus, aqui eu vejo Deus falando para o seu filho: sê sábio, filho meu. Sê sábio, filho meu. E alegra o meu coração. Você sabe que a sabedoria começa com o temor do Senhor. Quando a gente teme a Deus, a gente foge do mal. Quando a gente teme a Deus, a gente vive uma vida pautada no temor a Deus, na obediência à palavra de Deus. Isso é muito mais do que simplesmente falar em línguas, ou profetizar, ou fazer a obra de Deus. É você viver aquilo que você prega, que você ensina, que você crê, por conta do seu temor a Deus. Então, uma pessoa que teme a Deus é sábia, mas quando ela não teme a Deus é louca. Então Deus fala: sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar, que é o diabo. O diabo se levantou contra Deus. E, obviamente, é diabo. Se transformou numa pessoa inimiga de Deus. E os que fazem a sua vontade, fazem a vontade do diabo, também se tornam inimigas de Deus. Claro, lógico. Então, como falamos ontem, Deus, lá atrás, muitos e muitos e muitos anos atrás, ele viu o quadro hoje. Ele viu o futuro. Então, ele fez o anjo Lúcifer para servi-lo. Mas esse anjo, embora tendo sido feito com perfeição, se voltou contra ele. Foi expulso. Aí, Deus criou o homem. Deus criou o homem. Agora não é anjo, não. Agora é um ser humano que tem inteligência, que tem sabedoria, que lhe foi dado sabedoria, inteligência, conhecimento, talentos. Tudo que o homem cria é porque Deus emprestou a sua sabedoria a ele. Então o homem cria muitas coisas. Ele cria não, ele transforma, porque o homem não cria nada. Tudo que o ser humano cria, ele transformou, ele transforma. Deus lhe deu e lhe dá sabedoria para transformar, independentemente se ele crê em Deus ou não. Deus dá sabedoria.
E a pessoa usa a sua sabedoria, seja para o bem ou para o mal, mas ela usa a sabedoria que vem de Deus. Deus deu sabedoria para o homem construir uma terra, né, que fosse pacífica, que desse seus frutos, como ele fez inicialmente. Ele criou um jardim, o jardim do Éden. Tudo era perfeito, não havia morte. Os animais não precisavam matar para poder sobreviver. Não, os animais viviam do que a terra lhes dava. Mas o homem, quando se voltou contra Deus, quis fazer a sua própria vontade, quis dar uma de mais sábio, então ele se perdeu. Então Deus não podia contar com a criatura. Não pôde contar com o anjo, com os anjos, eu diria assim. A terça parte deles caiu por terra. Não pôde contar com a criatura humana, mesmo lhe dando tudo do bom e do melhor, sem problema nenhum. Adão e Eva não tinham nenhum problema. Não existia problema. Só existia a felicidade. Mas mesmo assim, por conta da curiosidade, eles caíram, desobedeceram a Deus. E então, novamente, Deus perdeu. Ele perdeu. Mas, tá bom, já que é assim, então eu não vou mais criar ninguém para me servir, para me reconhecer. Eu vou criar, vou continuar usando aqueles que eu criei, para que eles venham ter a chance de se tornarem obedientes, de se tornarem filhos sábios. Então Deus enviou o único filho dele. Jesus era o único filho, por isso diz unigênito de Deus, o unigênito. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, primogênito, primeiro filho, e o único que ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, em Jesus, através de Jesus, foram nascendo os filhos de Deus. Porque Deus pensou, eu penso assim, Deus pensou assim, bem, agora os meus filhos não vão me dar problema. Eu vou gerar filhos. Eu não vou criar mais filhos. Eu não vou formar filhos. Não. Eu vou gerar filhos. Eu vou parir filhos. E ele enviou Jesus. Então, o primeiro Adão, conforme está escrito, era alma vivente. Mas o último Adão, referindo-se ao Senhor Jesus, é espírito vivificante. Quer dizer, filho que vai gerar outro filho, e outro filho, e outro filho. Nós geramos filhos para Deus. Nós somos como a igreja do Senhor Jesus, que gera filhos para Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, então, através da pregação da palavra de Deus, Deus então faz para com aqueles que creem na palavra, na mensagem da cruz, que creem no Filho dele, venham ser gerados por quem? Pelo Espírito Santo, da mesma forma como Jesus foi gerado. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Eu fui gerado pelo Espírito Santo. Mas por quê? Porque eu criei no Senhor Jesus como o meu único Senhor e Salvador. E porque ele é e será sempre espírito vivificante, em espírito ele me gerou. Foi quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é que faz gerar filhos. Então, você, nessa campanha do Pentecostes, você tem que colocar toda a sua força
Porque nós não estamos tratando de uma vida de 90, 100 anos, não, aqui na Terra, não. Nós estamos falando da eternidade. Você ser enquadrado como filho do Altíssimo Deus e poder fazer a oração que Jesus ensina. Dizer, Pai nosso que estás nos céus. Você pode chegar diante dele e falar, não meu Deus, mas meu Pai que está nos céus. Os anjos não podem dizer, meu Pai que está nos céus. Não, eles são criaturas de Deus. Mas os filhos, somente estes, têm o privilégio de chamá-lo de meu Pai. Pai nosso que está nos céus. Entende, minha amiga, meu amigo? Se você quer ter esse direito, então você tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito Santo. Alguém dirá, não, eu não aceito, todos somos filhos de Deus. Você pode pensar o que você quiser, falar o que você quiser, crer no que você quiser, mas o que está escrito é o que vale. Não interessa a opinião de ninguém. O que interessa é o que está escrito. O Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai. É assim. É exatamente isso que tem que acontecer entre você e Deus. Quando isso acontecer, aí sim, o Filho vai honrar o Pai. O Filho vai ser sábio, porque vai viver de acordo com a vontade do Pai. Foi o que fez Jesus. Com licença. Então, ser sábio, filho meu. Ele não fala aqui, ser sábio, criatura minha, não. Ele fala, ser sábio, filho meu. Filho que eu gerei das minhas entranhas. Quando você vê, por exemplo, no Velho Testamento, você viu, por exemplo, o caso de Abraão, que desejava um filho, né, com a esposa dele. Abraão é um tipo de Deus. É um tipo de Deus. Ele queria um filho. Mas não, ele poderia pegar mulheres e gerar filhos com aquelas outras mulheres. Mas ele não queria. Ele queria um filho nascido daquela pessoa que ele amava e que não trocava por ninguém, que era Sara. Então, Abraão perseguiu esse filho, mesmo sem ter conhecido Deus, sem ter conhecimento de Deus. Ele era idólatra, os pais dele eram idólatras, mas Deus viu no caráter de Abraão um homem de verdade. Ele honrava o seu amor, que era sua esposa. A Sara veio a ser o quê? A igreja do Senhor Jesus. E Abraão veio a ser o Senhor Jesus, a noiva. Então, se você avaliar direitinho, pesar direitinho, você vai verificar que Deus está buscando pessoas que realmente tenham o coração sincero, verdadeiro, mesmo que sejam ignorantes, que cultuem outros deuses, mas são sinceros, porque não conhecem o Deus vivo, as pessoas adoram qualquer um, até o pedaço de pau, o metal, o ouro, a imagem de barro, não importa. Mas se a pessoa é sincera, é verdadeira, se ela traz dentro de si a sinceridade, porque por falta de conhecimento as pessoas sofrem, está escrito isso. Então, as pessoas, por falta de conhecimento de Deus, elas
cultuam, adoram a criatura ao invés do Criador. Mas, quando a pessoa é consciente e é sincera, mesmo que ela seja idólatra, Deus lhe dá a chance de conhecê-lo. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. E eu creio que deve ter acontecido com todos os que têm crido no Senhor Jesus. Porque Deus é Deus quem gera o Filho. Não é o homem, não é a religião, não é a igreja, não. É o próprio Deus quem gera filhos, através dos seus filhos, que pregam a palavra e que levam o conhecimento que liberta. E aí a pessoa se submete à disciplina divina ou se submete ao reino do Senhor Jesus na vida dela, a palavra de Deus, porque o reino de Deus é formado de pessoas que obedecem ao rei, ao único rei. O reino de Deus é um reino da vontade de Deus, exclusivamente da vontade de Deus. Então, quem se sujeita à vontade de Deus, vem conhecê-lo como Pai, vem ser gerado como Pai pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo. Então, fica aí esse texto para você pensar bem. Você sabe, filho meu, e alegra o meu coração, Deus falando, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar, aquele que me afronta. É o diabo e seus filhos, ou aqueles que me afrontam. Deus quer ser santificado, o nome dele quer ser santificado aqui na terra. Porque lá no céu ele é santificado, a vontade dele é feita com perfeição. Mas aqui na terra é que está a guerra, é que está o grande conflito entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Entre a sua vontade e a vontade de Deus. E é você que decide isso, em fazer a vontade de Deus ou fazer a sua própria vontade. É a alma. A alma espelha a vontade da pessoa. E se a minha alma almeja fazer a vontade de Deus, então ele vai me parir para que eu seja filho dele. E isso que aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos de idade. São 62 anos atrás. Então, amiga e amigo, essa é a palavra de Deus. Você sabe, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu tenha alguma coisa que responder àquele que me afronta ou que me despreza. Vamos partir para esse novo nascimento, lutando contra a própria vontade e buscando servir, fazer a vontade daquele que morreu por nós. Deus abençoe a você e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Vamos, não esquecendo, dia 24 de maio, dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo vai descer e vai gerar milhões de almas, milhões de filhos. Ia falar até, eu esqueci, que antigamente, né, os pais queriam ter filhos, muitos filhos, porque os filhos seriam os herdeiros, iriam dar continuidade à sua geração, ao nome dos seus pais. Pois bem, aquele desejo é o desejo de Deus. Ele quer fazer de você filha, filho dele, para que então ele venha se alegrar em você. Até amanhã, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe todos vocês, todos os que participam dessa transmissão.
E os que vão participar logo mais, amanhã, qualquer dia. Que Deus abençoe todos os que alcançarem esta mensagem, porque ela é uma mensagem não da minha parte, não é uma promessa da minha parte, da nossa parte, ou da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela é uma mensagem vinda diretamente do trono do Altíssimo. E eu gostaria que você tivesse a Bíblia aberta aí no livro de Joel, capítulo 2, a partir do versículo 23. Eu vou ler para vocês. Diz aqui o texto, olha que maravilha. Deus falando com o seu povo. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Muito forte isso. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Isso é muito glorioso. O meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Interessante que Deus repete a mesma mensagem. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Deus está se referindo ao povo dele, que é Sião, o novo Sião, digamos assim, que não diz respeito a um país como Israel, especificamente, mas ao povo de Deus, aos filhos de Abraão. Estes são os filhos de Sião. Filhos de Abraão, quando se trata de Abraão, Abraão é o seguinte, isso é importante. Quando Deus fala em filhos de Abraão, lá em Isaías ele fala assim: olhai para Abraão e para Sara, que vos deu a luz. Então Deus está chamando a atenção para aqueles que na fé de Abraão vieram a conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi filho de Abraão, que nasceu de Abraão. E Deus,
através do Senhor Jesus, prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Através de Abraão, Deus prometeu que ele seria abençoado e que toda a descendência que o abençoasse Abraão e a sua descendência, seria abençoado. E todo aquele que amaldiçoasse Abraão seria maldito, amaldiçoado. Então só existem dois tipos de pessoas no mundo: os abençoados e os malditos. Os abençoados alcançaram a salvação no Senhor Jesus, porque Abraão trouxe Jesus e Jesus veio a ser o Salvador. Então, nós, quando lemos aqui, vós filhos de Sião, filhos de Abraão, porque Sião veio de Abraão, com certeza. Então ele diz aqui: e comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus. O nome do nosso Senhor, o nosso Deus, é Jesus Cristo. É o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, quando a pessoa abraça a fé no Senhor Jesus, está abraçando a fé no Pai, está abraçando a fé no Filho e no Espírito do Senhor Jesus. Então, ele diz: e o meu povo nunca mais será envergonhado. Por quê? Porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã e fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Eu vou falar já sobre a chuva temporã e serôdia. Eu vou terminar aqui apenas de ler o texto, porque é muito bacana. Jesus, quer dizer, aqui Deus, através do profeta Joel, fala com o seu povo, os filhos de Sião, os que creem no Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quer dizer, os filhos de Sião. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Lá em Tiago, o apóstolo diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, o Senhor Jesus. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência. Aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia,
sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Isso é claro, você tem acompanhado as notícias, não é? Todos nós acompanhamos as notícias com respeito às guerras. Nós estamos na iminência de acontecer a terceira grande guerra mundial. 2 já aconteceram, agora a terceira. E essa terceira vai ser a última, eu creio, é a minha fé. Mas isso tudo, esses tempos tempestuosos, difíceis, esses tempos em que as famílias estão desintegrando ou desintegradas, estão derretendo. Há quem trabalhe, há quem se esforce para destruir a família. Há discursos políticos que falam contra a família. Por quê? Porque são pessoas infelizes, frustradas, são pessoas que não tiveram família, ou melhor, foram jogados neste mundo e cresceram sem o amor da mãe e do pai. E por conta disso, odeiam o nome família. Mas estes que assim trabalham, obviamente, são aqueles já malditos, já são amaldiçoados por si mesmos, porque são contra a família. E como pode ser contra a família se foi Deus quem instituiu a família? Porque Deus é família. Você verifica, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Quer dizer, Deus é família. Pai, Filho, é o quê? Família. E o que Deus fez depois de tudo que ele fez aqui na terra, a criação toda, ele instituiu o matrimônio sagrado, que é um tipo, uma representação do matrimônio entre a sua criatura com o Criador. No fundo, a família de Deus começa com um relacionamento com Deus. Primeiro eu tive o meu encontro com Deus, meu casamento com Ele. E então achei a Esther, que também já era casada com ele. Então, nós formamos um lar, uma família. E nada mais glorioso, mais rico, mais prazeroso do que ter um lar de paz. Porque o mundo está pegando fogo lá fora, mas dentro da minha casa há paz, na minha família. E não só na minha, mas também de todos aqueles que têm abraçado a sua fé abraâmica. Bem, vamos falar da chuva, a chuva serôdia. Nós encontramos dificuldades neste mundo, muitas dificuldades, porque os filhos das trevas promovem o inferno, promovem a dissensão do lar, porque eles não têm família. E é fácil ser contra a família, uma vez que a pessoa não sabe o que é família. Você não teve família, como é que vai projetar uma família, não é verdade? Mas eu tive, graças a Deus, a família. E quem teve família
segue o padrão de seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, tataravós, etc, etc. Por quê? Porque tem um referencial. E Deus fala dessa família. Porque filhos de Sião são filhos de Abraão. E filhos de Abraão são o quê? São filhos de Deus. E quem não é filho de Abraão, então, não tem nada a ver com Deus. Então ele ele profetiza, ele anuncia para estes filhos de Abraão, da família de Deus. Sede, pois, irmãos. Quem são irmãos? Irmãos são aqueles que compõem a família de Deus, que tenha fé, a mesma fé, no mesmo Senhor, aqueles que estão abraçados nas promessas do mesmo Pai, que carregam dentro do peito a esperança de um dia ter essa alegria do Espírito Santo, que é o selo. O Espírito Santo é o selo da família de Deus. Por isso que a gente tem batido na tecla para as pessoas receberem o Espírito Santo, que é de graça, você não tem que pagar nada, mas você tem que querer. Nós vamos explicar durante esses dias aí o que você tem que fazer para receber o Espírito Santo. Mas Deus, então, vendo o seu povo sofrer, o povo de Israel que sofria, né? Foi invadido, Israel foi invadido, foi escravizado, foi maltratado, etc, etc, etc. Agora, com Jesus, que consumou a obra de salvação daqueles que o aceitam, que se submetem a ele, que negam a sua vontade para fazer a vontade dele. Então, estes têm o privilégio de ter o Espírito Santo, de receber o Espírito Santo. Com licença. Então ele diz, sede, pois, irmãos. Quer dizer, a família de Deus. Aqui não está falando do irmão apenas da Igreja Universal, da Igreja B, C, D, nada disso. Está falando irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. A mãe é a igreja, o pai é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito é o Espírito Santo, é a chuva serôdia. Então ele diz assim, sede pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor Jesus. Aleluia, está às portas. Essas guerras, a mortandade que assola o meio-dia, isso já foi profetizado. Nós estávamos esperando isso, está acontecendo, porque anuncia a volta do nosso Senhor. Quem, obviamente, não pertence à família de Deus, não entende, obviamente, não entende. Mas quem faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, quem tem o Espírito de Deus, identifica estes dias que estamos vivendo de guerras, de fome, de miséria, de desentendimentos, de ódio, de morte, de maldição, entende que isso aí não é para o mal, mas para que o nosso Senhor venha buscar, resgatar a sua família, que é a igreja. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. É a realidade, porque quando a gente planta, a gente espera colher, não é verdade? Você casa e
você gera uma criança, então você e sua esposa, os dois, esperam o dia do nascimento da criança. Aguarda. E foi isso que Jesus falou. E é isso que ele fala com respeito à chuva temporã e à chuva serôdia. Bom, falar da chuva temporã. A chuva temporã, ela amolecia, afofava a terra, preparava a terra para plantar. Isso acontecia em Israel no outono, na época de outubro, novembro. Então, vinha a chuva temporã. A terra estava seca, sequíssima, por causa do calor causticante. Ela rachava a terra. Então, Deus envia a chuva temporã, preparando a terra, amolecendo a terra, afofando a terra, para que, então, possa-se semeá-la, semear a boa semente. Então, caía no outono, outubro, novembro, e amolecia o solo ressecado pelo verão. A chuva serôdia era a chuva tardia, que no fim do inverno, início da primavera, no mês de março, abril, ela vinha, mês de março e abril, ela vinha e, digamos assim, preparava o grão, ela engordava o grão, ajudando a safra a amadurecer antes da colheita. Então, a chuva serôdia era para preparar a terra para ser semeada, porque a terra era muito dura, muito causticante. Então, a chuva serôdia vinha, preparava a terra. É como Deus trabalha, bacana. E a chuva serôdia, ela inchava a semente antes do fruto vir a ser colhido. Então, a chuva serôdia, biblicamente, é tratada como uma promessa do derramamento do Espírito Santo, o derramamento final do Espírito Santo, o último derramamento, digamos assim, do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor Jesus, que será um período de poder violento, espiritual. Haverá gozo, alegria, mas também haverá tristeza e dor, porque no final dos tempos vai ser assim. Os abençoados vão morrer felizes e os amaldiçoados vão morrer sendo judiados pela própria situação deste mundo. Então é assim. Jesus veio e deu a vida dele. Ele é a semente. Ele deu a vida dele. Quem quiser receber dele a salvação, tem que entregar a sua vida para ele. Assim como ele entregou a vida dele para o mundo como uma semente, ele mesmo falou, Jesus falou, na verdade, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Você sabe que o grão de trigo, qualquer grão, tem que morrer primeiro para poder nascer. Se não morrer,
vai ficar só, Jesus disse. O grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Foi o que aconteceu com Jesus. E muitas pessoas querem receber o Espírito Santo, mas não querem morrer para o mundo. Querem conciliar o mundo, o reino deste mundo, o reino deste mundo com o reino de Deus. Não dá. Não dá, não pode. Você tem que se decidir. Você tem que se definir. Isso é uma coisa muito pessoal. Nós pregamos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus. Mas a decisão é de cada um de nós. Deus nos dá a luz, o entendimento do que está acontecendo. Você vê que ele, lá no profeta Joel, ele mesmo diz: restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta. Aí Deus fala: o meu grande exército que enviei contra vós. Quer dizer, Deus envia. Ele envia o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta, enfim, fazem parte do grande exército de Deus. E Deus permite que isso aconteça para que nós venhamos despertar para Ele. Como, por exemplo, presta atenção, se você não sentir nenhuma dor no seu corpo, o seu corpo está bem, você não sente dor nenhuma, então você leva a vida na flauta. Mas, se tem um problema, algum sinal no seu corpo dá o sinal que tem alguma coisa errada com ele, então você corre para o médico. E aí tem que fazer exame disso, fazer exame daquilo, para ver a raiz do problema. Em outras palavras, Deus permite a dor para que nós venhamos recorrer a Ele. Deus permite os desertos para que a gente venha depender dele. Então, Deus tem o seu grande exército contra o rebelde, contra o ser humano rebelde, para que esse ser humano rebelde venha cair em si e venha buscá-lo. E então, ele tem as mãos estendidas para ele. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, Deus permite que venham os problemas para que nós venhamos nos voltar para Ele. Porque se a gente não tiver dor de barriga, a gente não corre para o banheiro. É ou não é? Você posterga até o momento de ir no sanitário. Não é assim? O ser humano é assim mesmo. Então, Deus tem enviado, tem permitido essa catástrofe, digamos assim, social em todo o mundo, justamente para que as pessoas venham olhar para ele, venham: oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Se o ladrão na cruz, um deles, não estivesse na iminência de morrer, ele estava sofrendo, ele não teria pedido: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Quer dizer, assim é o ser humano. O outro não, o outro nem esquentou a cabeça. Estava sofrendo, estava gemendo, mas não quis. Mas o outro, digamos, o bom ladrão, ele reconheceu que Jesus era o único Senhor e Salvador. Então, amiga e amigo, o que nós estamos vivendo? E essa é uma campanha que nós fazemos e convidamos todas as igrejas, todos os pastores, inclusive nós vamos ter uma reunião agora neste sábado com o Unigrejas,
a união das igrejas evangélicas. Nós vamos ter aqui essa reunião especial e estaremos falando sobre esse assunto e convocando todas as igrejas que quiserem. O que Deus nos tem dado, eu quero repartir com todos, não só com o povo da Igreja Universal do Reino de Deus, não. Eu quero que todos tenham. Eu quero que todos tenham o Espírito Santo, porque cada pessoa que recebe o Espírito Santo é mais um amigo, uma amiga, é mais uma pessoa que se agrega à família de Deus. Esse é o nosso objetivo. Então, quando falamos em reino de Deus, quando a Bíblia fala em reino de Deus, o reino é de Deus. E o reino de Deus é o reino da família de Deus. É o reino das pessoas que são... o reino que é composto por pessoas que querem fazer a vontade de Deus, não a sua própria vontade. Então, quem estiver disposto, disponível a abrir mão da sua vontade, do seu eu, para fazer a vontade do Senhor e Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, estes são bem-vindos para participarem dessa campanha, porque no dia de Pentecostes, daqui a quase 50 dias, nós estaremos fazendo um movimento mundial para todas as pessoas interessadas, todos os que querem receber o Espírito Santo. E você não precisa necessariamente ser um membro da Igreja Universal para participar. Você pode ser um membro de qualquer igreja. Só que nós estamos convidando as pessoas que vão participar dessa campanha da chuva serôdia para pegarem um azeite como esse aqui, que nós usamos todos os dias para ungir e firmarmos o nosso compromisso. Com licença. Você faz a unção na sua testa com esse óleo. Se você quiser, se você não tem, pode vir buscar na Igreja Universal, é gratuito, você não tem que pagar nada. Você pode vir buscá-lo, qualquer Igreja Universal. E aí, você vai fazer a unção todo dia. Ah, mas eu não comecei desde o dia, foi domingo, eu não comecei, não faz mal. Quando você quiser, você pode começar hoje mesmo. Pode começar hoje. E se por acaso você não pode começar hoje, eu não acredito, mas se você achar que não pode hoje, pode amanhã. Mas você pode entrar qualquer hora, qualquer dia, nessa campanha de 50 dias. 50 dias de preparação para o grande derramamento do Espírito Santo, que é a promessa de Deus, é a chuva. Nós estamos trabalhando com a chuva temporã, quer dizer, preparando o caminho para que então a chuva serôdia venha a ser derramada. E então todos venham receber do Espírito Santo. Então, amiga e amigo, veja que Jesus disse para os seus discípulos, os seus seguidores, lá em Mateus, ou melhor, em Atos dos Apóstolos, quando Jesus chamou os discípulos, já e se preparando para ir embora, para subir aos céus, ele tinha ressuscitado, agora estava se preparando para subir. Antes de subir, ele chamou os seus discípulos, aqueles apóstolos que escolheram. E então diz aqui o texto que aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, porque ele já tinha ressuscitado há 10 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles,
determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem, aguardassem a promessa do Pai, que disse ele, Jesus: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E realmente aconteceu. No 50º dia da sua ressurreição, o Espírito Santo desceu sobre o cenáculo. E aquele lugar que era para estar super lotado, com todos os que viram Jesus, foram mais de 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado, aquele lugar que tinha que estar hiperlotado, só tinha 120 pessoas. Por quê? Porque de todos os que ouviram o convite de Jesus, apenas 120 foram lá para Jerusalém e ficaram esperando, aguardando. E não saíram, enquanto não aconteceu. E é assim que acontece quando uma mulher está grávida. Ela aguarda o dia em que a criança vai nascer. Ela aguarda, os pais aguardam, não é? Assim também é com respeito à semente. O semeador semeia e aguarda, espera o fruto da terra. Quem aguarda receber o Espírito Santo tem a sua mente focada nessa promessa. A mulher que espera o filho, os pais que esperam aquela criança, ficam, digamos assim, uma ansiedade santa, não é? Para ver a face daquela criança. Também o semeador aguarda o dia da colheita daquilo que ele plantou. Então, quem quer receber o Espírito Santo tem que focar o pensamento nesse dia, digamos, dia de Pentecostes, o dia da chuva serôdia, o derramamento da chuva serôdia, que é o derramamento do Espírito Santo. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa fé. Se você crê, vem conosco. Se você não crê, paciência. Não vamos discutir, não vamos ficar aqui vendo, né, como é que, quem que nasce primeiro, o ovo ou a galinha. Não, nada disso, não vamos ficar aqui perdendo tempo. Quem crê vai e espera. Eu vou esperar. Bispo, o senhor recebeu o Espírito Santo? Já recebi, graças a Deus. Eu já recebi o Espírito Santo há 62 anos. Eu tenho o Espírito Santo. E por que o senhor está fazendo isso? Porque eu quero me unir àqueles que ainda não receberam. Eu quero me juntar a eles para fortalecê-los, para que todos nós, num só espírito, numa só fé, venhamos ser renovados, porque eu quero ser renovado, avivado, eu quero o renovo. Então, quem quiser, vem. Quem não quiser, fica. Quem crê, venha. Quem não crê, fica onde está. Porque ninguém é obrigado a coisíssima nenhuma. Mas uma coisa eu sei, vai arrebentar. Ah, vai. No mundo inteiro. Eu estou aqui, eu estou com o Globo, né? Eu sempre trago aqui, o Globo está comigo. E eu sempre estou rodando isso aqui e vendo milhares de países, eu vejo que bilhões de pessoas, são mais de 8 bilhões de seres humanos. Então eu tenho certeza que a chuva serôdia que Deus prometeu
vai ser derramado nesse dia. E quem estiver aguardando, vai receber. E quem não estiver aguardando, vai ficar chupando o dedo. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Que Deus abençoe todos vocês. Que o dia de hoje seja um dia glorioso para Deus através da sua vida. E para que você venha ter o sucesso necessário para que Ele, Deus, seja glorificado, santificado na sua vida. Olha só, a gente tem falado muito sobre fé. Quando você vai na igreja, especialmente na Igreja Universal do Reino de Deus, todo dia, em todas as reuniões, nós trabalhamos com a fé. Crer em Deus, é fé em Deus. E muitas das vezes as pessoas não se dão conta da grandeza da fé, porque não tem ideia da fé. Como é que é a fé? O que é a fé? Como é que a Bíblia define a fé? A fé que agrada a Deus. A fé não é algo emotivo. A fé é algo racional, inteligente. Quando uma pessoa tem fé racional, inteligente, ela apoia, ela sustenta a sua fé sobre a palavra de Deus. Porque da palavra de Deus vem a fé. É isso mesmo. Você quer ter fé? Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia, só isso. Aí você vai obter a fé necessária para resolver os seus problemas, para ter contato com Deus, para ter um canal direto com Ele. Agora, o que tem acontecido? Infelizmente, muitas pessoas confundem a fé inteligente, a fé que pensa, que raciocina, com a fé emotiva, a fé do coração, sabe? Aquela fé que envolve emoção, envolve sensações da alma. A fé não tem nada a ver com a emoção. A fé tem a ver com o que está escrito. Jesus disse para o diabo 3 vezes, está escrito. E cada vez que ele falava, o diabo entendia que o que está escrito está determinado. O que está escrito é para quem crê. O que está escrito vai acontecer, desde que aquele que tem a fé no que está escrito mantenha-se na postura, na expectativa daquilo acontecer na sua vida. Veja só, Jesus disse para os discípulos, olha só a fé que agrada a Deus, presta atenção, que isso aí você vai aprender alguma coisa assim muito extraordinário para a sua vida. Jesus, antes de ascender aos céus, ele apareceu para os seus discípulos, imediatamente antes de subir aos céus. Uns 10 dias antes de subir aos céus, ele apareceu para os seus discípulos e diz o texto sagrado que, estando com eles,
Jesus, estando com eles, determinou-lhes, quer dizer, mandou-lhes. Isso mesmo. Ele disse, ele deu uma missão, uma obrigação. Não se ausentem de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai em Jerusalém. O Pai, através de Jesus, do Filho, prometeu o Espírito Santo. O Pai, através do Filho, Jesus, prometeu o Espírito Santo para aqueles que estivessem aguardando-o lá em Jerusalém. Aí o que aconteceu? Aconteceu que de todas as pessoas que ouviram essa ordem, apenas 120 se mantiveram em Jerusalém, esperando. Estavam esperando. Então, a fé envolve obediência. Por quê? Porque quem tem fé racional, inteligente, espera que Deus venha cumprir aquilo que ele prometeu. Isso que se chama fé. Não é algo extraordinário, algo assim misterioso, nada disso. É algo simples. Jesus disse: não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai que de mim ouvistes. Ora, se você lê Hebreus, capítulo 11, logo no primeiro versículo, o texto sagrado diz, ora, a definição da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento das coisas que se esperam. Não é das coisas que se veem. Não. É das coisas que se esperam. Quem crê, espera. Quem crê, conforme diz a Bíblia, conforme diz a fé bíblica, espera. E a pergunta que não quer calar é essa. Por que Jesus mandou os discípulos esperarem lá em Jerusalém? Por quê? Eu creio, na minha fé, eu creio que ele deu essa obrigação para eles para ensiná-los a viver pela fé. Quando a gente vive pela fé, a gente vive esperando o cumprimento daquilo que a gente espera. Então, quando uma pessoa coloca a fé ou quer colocar a fé em prática, ela aguarda aquilo que está escrito. Ela espera aquilo que está escrito. Não tem nada disso, eu quero ver para crer. Não, você não vai ver. Porque aqui a definição da fé é esta.
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quer dizer, coisas que se esperam, mas que não se veem. Se espera. Essa é a fé que agrada a Deus. Então, se você, por exemplo, vai esperar o cumprimento de uma promessa de Deus e fica olhando a hora, você está esperando, você está olhando a hora, poxa, já passaram 2 horas, eu estou aqui esperando, 3 horas. Quer dizer, você mostra nitidamente que está ansioso, e que não crê. Porque se você cresce, você esperaria tranquilo. Esperar é esperar. As pessoas esperam quando as coisas lhe convêm, elas esperam. É ou não é? Elas esperam. Você vai fazer a prova para o Enem, para entrar numa universidade. Então, você espera passar nessa prova, você espera fazer a prova, mas você se prepara para essa prova. Você fundamenta a sua expectativa nos estudos. Não, eu vou passar por um teste, uma prova, então eu vou estudar. Então você, enquanto estuda, aguarda o dia da prova. E quando vem o dia da prova, você vai lá e faz a prova, acabou. Ora, assim são as coisas de Deus, minha amiga e meu amigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Porque você não vê Deus. A gente não vê Deus, a gente não sente Deus, a gente não toca em Deus. Como é que a gente vai apoiar nesse Deus invisível, nesse Deus que a gente não sente, nesse Deus que a gente não toca? Então a gente crê nas promessas dele. Isso é suficiente. Abraão, por exemplo, foi um exemplo de fé, porque Deus, quando o chamou, disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Mostrou naquele momento. Eu vou te mostrar. E é óbvio que depois que Abraão arrumou as coisas, arrumou as suas bagagens, a carroça, etc., e tudo, e colocou o pé na estrada, então Deus começou a mostrar o caminho, apontar para ele para onde ele teria que ir. Mas Abraão teve que tomar uma atitude de sair da terra dele, deixar a parentela, a casa do pai dele. Ele era o principal da sua clã, da família toda. Era bem-sucedido. Abraão era muito bem-sucedido, era rico. Então, ele era, digamos assim, um chefe. E ele tinha que abrir mão de tudo, da terra, da parentela e da casa do seu pai. Quer dizer, da posição de liderança que ele assumira no lugar do seu pai. Então, você há de convir que essa é a fé que agrada a Deus. Porque a pessoa obedece, ela toma atitude. E essa atitude na expectativa
de obediência, na obediência e na expectativa de ver o cumprimento daquilo que se obedece, isso se chama fé. Porque aí diz aqui o texto sagrado, porque por ela, quer dizer, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Os antigos alcançaram testemunho, o caso de Abraão, de Isaac, Jacó, etc, etc, etc. Então você lê na Bíblia, quando você lê a Bíblia no Velho Testamento, você vê que os antigos obtiveram testemunho de terem alcançado o que Deus havia prometido. Interessante. Então, amiga e amigo, quando se trata de fé, é algo que se espera. Você tem tanta certeza, que você aguarda. Você fica esperando. Por exemplo, a mãe que está grávida, mulher que está grávida, ela espera pacientemente os 9 meses para poder ver o rostinho do bebê. Não é? Ela tem paciência. E ela prepara o enxoval da criança, etc, etc, etc. Por quê? Porque ela crê que a criança vai nascer. Mas isso é uma fé natural. É uma fé natural porque você está vendo a barriga crescer. Mas, no que diz respeito às promessas de Deus, você não vê. Você só vai ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida quando você começa a obedecer aquilo que Deus manda fazer. Então, a fé é acompanhada de obediência à palavra de Deus. Não é a religião, não. Não é a religião, não. Às vezes a pessoa pratica uma religião de forma irracional. Por quê? Porque ela pensa que praticando uma religião, ela está praticando a fé. Não, não necessariamente. Porque você pode praticar uma religião, mas não está obedecendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito bem clara. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A palavra de Deus é contra a idolatria. Só existe um só Deus, um só Deus. E a Ele nós devemos prestar culto, louvor, adoração. Então, quando você pratica uma religião e coloca a sua fé num santo, numa entidade, num guia, num pastor ou numa igreja, isso não é fé. Isso não é fé inteligente. É fé, digamos assim, religiosa, que não atende àquilo que Deus espera. Quando Deus falou para os discípulos, olha, esperai em Jerusalém, não se ausente de Jerusalém. Quer dizer, Jesus queria ensiná-los a viver pela fé, que quer dizer na dependência de Deus. Quem crê em Deus, espera. Quem crê, espera. Aguarda o cumprimento da palavra de Deus. É assim que funciona. Por exemplo, eu vivo a minha fé em Deus. Eu não vejo Deus, não sinto Deus, não toco em Deus. Mas eu creio nas promessas dele. E eu estou, digamos assim, com uma ansiedade santa, se é que podemos falar assim, para ter o meu encontro com o meu Pai. Vou chegar diante da face do meu Pai. Eu estou nessa expectativa. Enquanto isso, eu vou
praticando a minha fé, obedecendo a palavra de Deus, aguardando a minha terra prometida. Muito bacana isso. Foi assim que os antigos alcançaram o testemunho. Foi assim que aconteceu no passado. Então, Jesus deu essa obrigação, foi Jesus, não foi a religião, não. Jesus deu essa obrigação a esperar em Jerusalém, não se ausente de Jerusalém. E qual é a fé nossa? Porque eles tinham que esperar em Jerusalém a descida do Espírito Santo. E também as pessoas que estão vivendo esses dias que precedem o dia de Pentecostes, a celebração do dia de Pentecostes, as pessoas estão com aquela expectativa de serem batizadas com o Espírito Santo nesse dia, não é? Agora, uma coisa é interessante, você não pode esquecer. Quando você faz essa campanha, você tem que estar com a sua mente, o seu coração, sua vida colocada nesta expectativa. Aguardar esse dia. Não, esse dia. Você determina dentro de você que neste dia, o dia de Pentecostes, que a gente já sabe qual vai ser o dia, é 24 de maio, não é? Então, 24 de maio é o dia que vai se comemorar o dia de Pentecostes. Então, nós vamos unir a nossa fé. Todos estamos unidos nessa fé. Inclusive, deixa eu até colocar aqui o azeite. Todo dia nós estamos fazendo a unção com o azeite. Por quê? Por que nós colocamos? Jesus não mandou fazer isso, não. Mas nós fizemos nós demos um óleo para a pessoa todo dia ungir a sua cabeça. Por quê? Qual a razão? O que tem isso a ver com o dia de Pentecostes, bispo? É que todas as vezes, todo dia, quando você unge a sua cabeça com óleo, você não esquece que no dia 24 de maio nós teremos o dia de Pentecostes em todo o mundo. Então, todas as pessoas que fazem parte da fé nessa palavra de Jesus, aguardai, esperai, não se ausente, não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, todo dia, quando nós ungimos, nós lembramos desse dia, o dia 24 de maio. Os discípulos não sabiam o dia. Eles estavam aguardando pura e simplesmente. Foram para lá, os 120, foram para Jerusalém e ficaram lá. Mesmo diante da perseguição que houve lá naquela altura. Eles mantiveram-se nessa fé. Nós não estamos aqui, com esse desconhecimento. Nós sabíamos o dia, vai ser dia 24. Eles não sabiam o dia, eles estavam lá aguardando, esperando de braço cruzado. Quer dizer, obedeceram a palavra de Jesus. E essa obediência é uma fé que você está demonstrando para Deus. Você está demonstrando para o diabo e para Deus que você crê, porque você está esperando. Quando a pessoa espera, é porque ela crê. Ela crê. Então, não se deixe levar pelo que o mundo oferece em termos de noticiário, por exemplo,
e a moda e as festas, ou desviar o seu foco, o seu pensamento desse dia. Coloque toda a sua força para esse dia. Não deixe o seu coração se desviar, não deixe sua mente se desviar. Então, é importante que você espere, você aguarde esse dia chegar, porque é o que você crê. Então, você tem que colocar toda a sua força nessa expectativa do dia 24 de maio, para receber o Espírito Santo. Aí, você que fica pensando, poxa, mas está muito longe. Com licença. Poxa, eu tenho que esperar até... Minha amiga e meu caro amigo, vou dizer para você uma coisa. Não há conquista pela fé inteligente sem o sacrifício. Não há. E ainda mais quando se diz respeito ao recebimento do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. É o próprio Deus dentro da gente. Você já imaginou isso? Quando uma pessoa não tem o Espírito Santo, ela fica perdida, vagando por esse mundo, vivendo de ansiedade em ansiedade, de medo em medo, vivendo de dúvida em dúvida. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ela é guiada, orientada pelo Espírito Santo. Como viver? Como tomar decisões? Fazer as escolhas certas para a sua vida. Então, é imprescindível que as pessoas tenham essa consciência. Eu vou sacrificar, eu vou colocar toda a minha força. Porque é isso que as pessoas que, quando estão apaixonadas, fazem. As pessoas apaixonadas não fazem isso. A pessoa, quando se apaixona por alguém, ela faz das tripas coração, mas ela fica pensando naquele alguém 24 horas por dia. E ela faz o que tem que fazer para estar com aquela pessoa. Há jovens que deixam a casa de seus pais para ficarem morando com as pessoas apaixonadas. Largam tudo para trás. Quer dizer, sacrificam tudo. Por quê? Por causa de uma paixão. É uma fé, não deixa de ser fé, mas é uma fé sentimental, é uma fé do coração. Mas aqui nós não estamos tratando de uma fé do coração, nós estamos tratando de uma fé inteligente, uma fé pautada na palavra de Deus. Uma fé pautada no que está escrito, o que está determinado. O diabo entendeu quando Jesus disse, está escrito. Quer dizer, está decretado, não tem jeito de mudar isso. Mas as pessoas nem sempre estão dispostas a sacrificar o seu eu, sacrificar suas vontades, sacrificar os seus sonhos, sacrificar aquilo que é errado, que elas fazem de errado. Elas não estão dispostas a abrir mão de suas vontades. E por isso, elas não recebem o Espírito Santo. Elas estão na igreja? Estão. Elas leem a Bíblia? Estão. Elas leem a Bíblia, elas oram. Elas são fiéis na igreja. Mas são fiéis no que é fácil ser fiel. O que Deus quer é que se obedeça à palavra dele. Então, esta é a minha fé. E eu estou convidando aqueles que abraçam essa fé para virem junto conosco. Inclusive, a partir do dia 3 de maio,
nós vamos ter o jejum de Daniel. Serão 21 dias destinados a se desvencilhar de toda e qualquer informação secular para focarmos a nossa mente, o nosso objetivo no recebimento do Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo. Mas eu estou me unindo a vocês para que todos venhamos viver essa fé. A fé de um avivamento. Eu quero ser avivado, eu quero ser renovado. Eu quero um renovo. Então, quem quiser, venha conosco. Quem não quiser, paciência. Fique onde está. Mas, uma coisa eu sei. Depois que você recebe o Espírito Santo, nunca mais você será a mesma criatura. Nunca mais. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe o selo de Deus, o carimbo de Deus, a filiação com Deus. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela se torna uma nova criatura. O corpo é o mesmo, mas o coração é outro, o espírito é outro. Porque Deus faz essa mudança total na vida dela. É como está escrito, que aquele que está em Cristo, que quer dizer, aquele que está em Deus, no Espírito Santo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. E é isso que vai acontecer com os selados com o Espírito Santo, os batizados com o Espírito Santo. E é isso que vai acontecer com aqueles que estão se preparando, aguardando, esperando com uma fé inteligente, isto é, esperando na palavra de Deus. Mas Jesus não falou para fazer o jejum de Daniel, bispo. Jesus não falou para a gente esperar no dia de Pentecostes, que é no dia 24. Não, ele não falou isso. Mas, assim como ele, antes de derramar o Espírito Santo, prometeu, e os discípulos e os obedientes receberam o que ele prometeu, porque obedeceram, assim também as pessoas que quiserem o Espírito Santo, elas vão se esforçar, elas vão se sacrificar para terem a mesma experiência. Porque você já fez de tudo. Por exemplo, quanto tempo você está na igreja? Há quantos anos você está na igreja? Eu vejo aí pessoas falando, olha, são testemunhos. Ô, bispo, eu estou há 30 anos, ou 20 anos, ou 15 dias, ou 20 dias, sei lá, eu estou há muito tempo na igreja e ainda não recebi o Espírito Santo. Não recebeu porque você não colocou toda a sua força. Você não se rendeu, você não esperou confiando na palavra de Deus. Você esperou confiando nas pessoas. Você esperou confiando na palavra do pastor, do bispo, seja lá quem for. Mas agora você vai apoiar sua fé, sua expectativa, sua esperança na palavra de Deus. Esperai em Jerusalém. Porque o segredo da fé é esperar. Esperar o cumprimento da palavra dele. É como, por exemplo, Jesus estava 40 dias sem comer e o diabo apareceu para ele e disse, transforma essas pedras em pães. E Jesus sabia que o diabo queria tentá-lo, queria que ele, Jesus, fizesse a vontade do diabo, porque estava com fome. E Jesus disse, nem só de pão o homem viverá. Então o diabo, na mesma hora, desistiu. Não, ele não adianta. Ele não vai transformar pedras em pães. Vou tentar outro jeito. Aí foi para outro. 3 vezes. E 3 vezes Jesus sustentou a sua fé com a palavra de Deus. Está escrito.
Está escrito. E essa é a minha fé. Está escrito esperar em Jerusalém. Está escrito esperar esse dia de Pentecostes para você, né? Porque o Pentecostes já aconteceu. Agora tem que acontecer na sua vida. Né? O que adianta a gente falar aconteceu na vida dos apóstolos? Bacana, mas eu quero que aconteça na minha vida, ô bispo. É isso aí. Então você vai ter que fazer a mesma coisa. Aguardar esse dia de Pentecostes, prepare o seu coração, fique nessa expectativa, nessa esperança de ser batizado com o Espírito Santo. Porque uma vez batizado com o Espírito Santo, você vai ser outra pessoa. Completamente nova. Completamente nova. Outra pessoa. Você vai ver isso. Deus abençoe a vocês e amanhã falaremos mais. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.